Muito boa noite, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Chame o pessoal aí para a gente participar do culto. Reúna sua família, reúna o pessoal da sua casa. Mande esse link para alguns grupos do seu WhatsApp para a gente divulgar esse nosso culto de oração que está começando mais essa semana de vitória. Uma semana em que Deus está conosco mais uma vez, de que Deus permanece ao nosso lado, nos ajudando a passar por todas as nossas dificuldades. Nós queremos dar glória a Deus, louvar o nome do Senhor juntos, em culto. Eu quero que você coloque seu coração diante do Senhor, o meu coração também eu vou colocar, e a gente junto vai cultuar o nosso Deus. Nesse culto de oração, nós vamos clamar, nós vamos orar, vamos ouvir da palavra. Eu quero te lembrar daquele desafio que a gente lançou no domingo. Se você já mandou aí 5 mensagens para 5 irmãos diferentes, né? Uma mensagem para cada irmão diferente. Irmão que você já não vê há um tempo, que você sente falta. Uma mensagem de bênção para abençoar a vida dessa pessoa, para a gente manter a nossa união, manter a nossa comunhão como igreja, mesmo sem se ver nesse tempo. Então, lembra aí, pede ao Senhor, ao Espírito Santo, para lembrar a você o nome de 5 pessoas da nossa igreja, para você mandar uma mensagem abençoando a vida dessa pessoa, dizendo que está orando por ela, que está sentindo falta, e ore realmente por essa pessoa, ok? Lembra daqueles papeizinhos que a gente pegou lá na igreja, naquela cestinha, que o pastor Joelso fez aquela campanha de oração para a gente orar uns pelos outros. Lembre-se desses nomes também. Lembre-se dos relógios de orações que estão acontecendo todos os dias, orando junto ao meio-dia ou 6 horas da tarde, ou o horário que você puder, orar pela nossa nação, pela nossa cidade, por proteção, por fé, e orando também pela nossa igreja. Tá ok? Vamos cantar uma música juntos? Vamos cantar uma música que diz que nós cremos que o Senhor é a cura que a gente precisa. A gente tem esperado a cura para esse vírus, né? A vacina e tudo aquilo que tem se desenvolvido, tem sido testado, mas Deus pode usar isso sim, mas o Senhor é a nossa cura. O Senhor é aquele que nos cura. É aquele que nos escuta enquanto a gente clama. Para isso a gente precisa clamar primeiro, Ele vai nos escutar, Ele vai acalmar os nossos pensamentos. Muitas vezes esses pensamentos são muito frenéticos, e Ele acalma o nosso pensar, nos leva a passar por tempos de fogo, de fornalha, e a gente lembra que o metal é purificado ali na fornalha. Então a gente precisa passar às vezes por momentos de calor intenso, né, de prova, para a gente ser provado e purificado, curando todo o nosso ser. Nós confiamos em Deus, confiamos que Ele é a nossa cura, e nada é impossível para Ele. Nós vamos cantar isso com muita fé no coração. Peça a Deus fé no seu coração para a gente cantar essa música juntos, crendo que nada é impossível para Ele, porque Ele tem tudo nas mãos dele, ok? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Creio que Tu és a cura
uma vez. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Mais uma vez, nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Vamos ouvir agora a palavra de Deus proclamada através da Bíblia. Meus queridos irmãos, nós continuamos nosso estudo do Evangelho de João, que temos feito já por 3 quartas-feiras, e agora então é de número 4, sendo que o texto é João 2, de 1 a 12. Seria bom se você pegasse sua Bíblia e abrisse, lesse com a gente agora, e também mantivesse a sua Bíblia aberta para a gente poder se referir a algumas coisas no decorrer da nossa explanação. Então, João 2, começando da seguinte maneira. No terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho,
não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus discípulos, seus irmãos, e ficaram ali não muitos dias. Meus queridos irmãos, este texto, esses 12 versículos, apresentam Jesus como hóspede, como filho de Maria e também como hospedeiro. Jesus era um tanto diferente de João Batista no que se refere à sua vida social, uma vez que João Batista era recluso, vivia meio afastado, não se misturava muito com o pessoal, mas Jesus não. Jesus ia à casa das pessoas, participava de banquetes e enfim, tinha uma vida diferente. Aliás, como que um detalhe de passagem, há pessoas que dizem que Jesus ia a todos os lugares, falava com todas as pessoas, se misturava, e que o crente também pode fazer da mesma maneira. E usam esse argumento para defender a ida dessas pessoas a boates, a shows e mais isso, mais aquilo. Pois bem, eu gostaria que essas pessoas pensassem um pouquinho e examinassem os textos para ver que toda vez que Jesus ia a uma festa, encontrava uma pessoa que normalmente era meio discriminada por causa da natureza da sua vida, ele mudava a vida das pessoas. Isso aconteceu com a samaritana, que já tinha tido um monte de marido e no momento não tinha marido, estava vivendo com outro homem, e Jesus mudou a vida dela. Aquela mulher que foi apanhada em adultério, Jesus conversou com ela, mudou a vida dela. Zaqueu, que era publicano, Jesus foi na casa dele e mudou a vida de Zaqueu. Eu queria perguntar às pessoas se elas já foram instrumento de Deus, com esses contatos que defendem, para mudar a vida de alguém, para tirar alguém do charco do pecado, da sua vida sem Deus, e trazer essas pessoas para a presença de Deus, para uma vida de santificação. Geralmente essas pessoas usam esse argumento para dizerem que podem fazer o que quiserem, o que der na cabeça. Bem, João Batista era diferente de Jesus na sua vida social, sim. Agora, uma coisa interessante felizes as pessoas que convidam Jesus para o seu casamento. Esses noivos ou seus pais convidaram Jesus, Maria e os discípulos de Jesus. Agora, quando eu falo em convidar para o casamento, não é simplesmente ir à festa ou participar da recepção. Convidar Jesus para ir à festa, aqui eu quero significar fazer parte da sua vida, do seu matrimônio, ser um hóspede constante na sua vida. Felizes, repito, aqueles que convidam Jesus para participar da sua família. Jesus apresenta-se aqui como filho de Maria. Estava lá junto com sua mãe. E a certa altura faltou vinho. A festa era uma festa longa, durava geralmente uma semana. Que coisa embaraçosa, no meio da festa faltar vinho. É como se o bolo do casamento desmoronasse e só sobrassem migalhas sobre a mesa e sobre o chão. É como se faltasse o refrigerante ou os famosos salgadinhos, né? E foi um caso muito sério para aquele casal lá da antiguidade. Mas, olha só, Maria, então, procura Jesus. Eu disse que Jesus é identificado como filho de Maria. Maria procurou Jesus e disse: olha, meu filho, não tem vinho, o vinho acabou. E Maria, com essa intervenção, deu oportunidade, ou trouxe a ocasião de Jesus fazer o seu primeiro milagre. Este foi o primeiro milagre.
Pessoas dizem que Maria tem assim uma certa preponderância sobre Jesus, que a gente pode ir a Maria, pedir a ela, para ela pedir a Jesus em nosso favor. Mas olha só, Maria não disse a Jesus o que ele devia fazer. Ela não disse, olha, meu filho, faz isso, faz aquilo, esse casal está embaraçado. Ela simplesmente disse, olha, o vinho acabou. Não é? E Jesus deu uma resposta aparentemente brusca. Ele disse, mulher, o que eu tenho contigo? O que tenho eu contigo? A minha hora não é chegada ainda. Você percebe que Maria não disse a Jesus o que fazer. Maria simplesmente informou Jesus a respeito do problema. E Jesus, com a sua resposta, ele quis dizer que ele estava vivendo uma nova fase. Ele foi ao templo com seus pais, né, para a sua cerimônia de Bar Mitzvah, e na volta eles se perderam, se afastaram, não sabiam onde é que o outro estava, se distraíram. E quando os pais o repreenderam por isso, ele disse, olha, me convém fazer à vontade as coisas do meu pai que eu tenho que fazer. Mas diz o texto que ele voltou junto com seus pais e foi-lhes obediente. E agora ele aparece aqui dizendo, olha, o que eu tenho contigo? O que ele quis dizer é que agora ele estava vivendo uma nova fase, estava na hora de cumprir o seu ministério. Minha hora não chegou ainda. Jesus vivia uma espécie de cronologia celestial. Ele tinha tempo para tudo na sua vida. As coisas não aconteciam por acaso ou a esmo, mas Jesus tinha aquelas coisas para acontecerem na sua vida. E elas iriam acontecer no tempo apropriado. E eu fico pensando na nossa vida. Será que nós não temos tempo para as coisas acontecerem, a vontade de Deus a respeito de nossa vida? Às vezes a gente fica nervoso, né? Fica chateado e não sabe esperar. Queira Deus que essa onda do coronavírus passe rápido, mas ela terá a duração que tiver de ter. E a gente tem que ter muita paciência para esperar. Maria queria que o filho fizesse um milagre, mas ele iria fazer o que ele quisesse fazer, o que ele queria fazer. Maria certamente confiava, conhecia seu filho e sabia que Jesus iria fazer a hora certa, a coisa certa. Maria apontava para Jesus e não para si mesma. Era uma mulher humilde. Aliás, Maria tem características extraordinárias. A sua fé, a sua confiança em Jesus. Ela diz, a minha alma engrandece em meu Salvador. Que coisa impressionante. Ela reconhecer que Jesus era o seu Salvador. E finalmente, meus irmãos, eu diria que Jesus, desculpem, se apresenta aqui como hospedeiro, ou seja, agora é ele que vai distribuir o vinho, é ele que vai dar o vinho, não é mais o noivo. Então ele aqui se coloca como hospedeiro. O primeiro milagre de Jesus, meus irmãos, foi um milagre assim, não digo simples, mas um milagre discreto. Aliás, no seio de uma família. Impressionante como Jesus e como Deus valoriza a família. A família nesses últimos dias tem estado mais junta, né, de um modo geral. É um tempo bom para buscar a Deus junto como família. Jesus fez o primeiro milagre naquela casa. Não sabemos se é um povo rico ou se era um povo simples, mas foi no seio de uma família. Ali havia poucas testemunhas. Ali havia umas talhas, e essas talhas serviram de depósito para um vinho extraordinário. Foi ali o começo dos milagres. Interessante que há umas histórias por aí de que Jesus fez milagres quando era garoto, né, que
passarinho do menino sumiu, foi morto, e o menino estava chorando muito, então chamaram Jesus para ele fazer essas coisas diferentes, e ele então ressuscitou o passarinho, ou encontraram um passarinho, mas isso tudo é história, isso não aconteceu. Aqui foi o primeiro milagre, a palavra de Deus é bem clara. Esse milagre agora, é bem claro ali, diz no versículo 11, revela a sua glória. Quer dizer, esse milagre no seio daquela família, um milagre sem muita propaganda, esse milagre mostrou a glória de Jesus e os discípulos creram nele. Os discípulos creram nele. Aqueles discípulos, Pedro, João, André, Natanael, haviam estado com Jesus uns dias e tinham visto e ouvido já com certeza muita coisa, e diante desse milagre agora então, eles creram em Jesus. E é bom a gente pensar no valor do milagre. Para que serve o milagre? Até que ponto ele tem significado? Há pessoas que ainda hoje estão buscando milagres, milagres e milagres. O milagre é interessante, mostra o poder de Deus, sem dúvida, mas ele ajuda, mas não faz a pessoa crer. Você vê no Velho Testamento quantos milagres, coisas extraordinárias aconteceram ali no deserto, e o povo daqui a pouco estava cometendo os mesmos erros, falando as mesmas bobagens. E você vê, Moisés lutou com Faraó, e mesmo ao fim de 10 pragas, sendo a última a morte dos primogênitos dos egípcios, nem depois disso eles fizeram o que deviam fazer, que era libertar o povo. Eles mandaram embora, mas quando eles estavam atravessando o Mar Vermelho, eles correram atrás para pegar o povo novamente. Então, o milagre tem o seu valor, mas o milagre não converte ninguém. Esse milagre, meus queridos irmãos, ele foi muito mais do que simplesmente ajudar uma família. João usa às vezes a palavra dunamis, que é poder, mas aqui ele usou a palavra semeion, que é sinal. Então, esse milagre foi alguma coisa que apontava para uma outra coisa maior. Aliás, a gente vê isso, né, em outras ocasiões, em que as pessoas viram o milagre, creram no milagre, mas naturalmente havia necessidade de entender o significado do milagre. E por isso algumas vezes Jesus fez o milagre e em seguida explicou o milagre. Ele curou no sábado e em seguida fez um sermão sobre o sábado. Ele distribuiu pão para um monte de gente, milhares de pessoas, e depois fez um sermão sobre o pão da vida. Eu imagino, não sei se você pode imaginar, acho que sim, depois de fazer isso que Jesus fez aqui, ou seja, de transformar água em vinho no meio de uma festa, será sobre o que Jesus poderia falar? A gente não pode saber exatamente, mas eu imagino que se Jesus pregasse aqui após este milagre, ele pregaria sobre o fato de que a alegria do mundo acaba e que não pode ser recuperada. A alegria que ele dá é sempre melhor e permanente. O mestre Sala, quer dizer, a companhia lá que organizava o casamento, a recepção, ele disse: mas rapaz, que isso? Geralmente o povo dá nas recepções um vinho bom, um vinho gostoso, mas depois que o pessoal já está mais para lá do que para cá, dá um vinho em qualquer um, e aí a pessoa não está percebendo mais muita coisa não. E você fez o contrário, rapaz. Você deu o vinho normal, comum no começo, e agora deu o melhor vinho. Eu sempre costumo dizer que Jesus sempre faz um vinho melhor. Na nossa vida, muitas vezes, a gente tem umas situações difíceis de sofrimento, e depois Deus
vem, interfere e nos dá uma condição melhor. Aliás, Billy Graham disse certa vez que Deus nunca tira uma coisa da nossa vida que não seja para colocar no lugar disso algo melhor. A alegria que Jesus dá é melhor e permanente. O mundo faz o contrário. O mundo usa de iscas para prender o sujeito e mostra o lado bom e a aventura e aquilo, né, enche os olhos do sujeito e ele vai, morde a isca e fica preso. Aí depois que ele está preso, aí vem o pior, aí vem o sofrimento. O cristianismo é plenitude para o vazio, é alegria para o desapontamento. Veja só, Moisés fez milagres. E lá no caso de Faraó, o seu primeiro milagre foi uma praga. O primeiro milagre de Jesus foi uma manifestação da sua graça. Manifestação da graça de Jesus. Nós somos cooperadores, nós somos amigos de Jesus e nós, estando com Ele no seu trabalho, nós sempre saberemos das coisas que estão acontecendo. Na verdade, Jesus sempre nos dá o melhor. E quando nós nos embaraçamos e começamos a sofrer e clamamos a Ele, a nossa situação se torna melhor ainda. Eu sou da história de um bêbado que se converteu, era um bebedor quanto mais. Deixava faltar tudo em casa, caía pela rua, era uma vergonha para a sua família. E um dia ele se converteu. E lendo essa passagem em que Jesus transformou água em vinho, ele disse assim: aqui em casa, Jesus fez muito melhor. Lá ele transformou água em vinho. Aqui ele transformou vinho, bebida, em roupa para meus filhos, remédio para minha família, em escolas para as minhas crianças, e me tornou um homem digno na sociedade. Realmente, os milagres de Jesus são fantásticos. Talvez esteja faltando um milagre na sua vida, na sua família, na compreensão, na convivência em casa. Busca Jesus como Maria fez, e certamente Jesus dará a você e a sua família um vinho ainda melhor. Que Deus te abençoe. Amém, meus irmãos. Queria te convidar a cantar comigo a música 171 do nosso cantor cristão, 171 do cantor cristão, a música Avivamento, a primeira estrofe e o refrão. Nós vamos cantar juntos. Eu creio que esse tempo a gente precisa de mais da vida de Deus em nós, e essa canção do nosso cantor, ela fala sobre isso: aviva-nos, Senhor. Reveste o nosso ser, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Que a gente cante isso com fé, pedindo ao Senhor. Vamos lá? Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Vamos mais uma vez o refrão. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada
seja a nossa oração nesse tempo. Vamos orar, gente? Vamos clamar ao Senhor Deus juntos, como igreja. Não fique assistindo a oração, participe junto, ore junto com a gente, pelo nosso Brasil, pelo nosso país, pelo momento que estamos passando, mas também vamos orar por nossa igreja, pelo momento de sucessão pastoral, vamos orar para que Deus dê sabedoria à comissão, vamos orar para que Deus dê sabedoria ao pastor Joelson para continuar conduzindo esse rebanho, vamos orar pelas famílias que estão passando por algumas necessidades financeiras, alguns irmãos que estão enfermos, orar pedindo ao Senhor ajuda e que a palavra de Deus penetre no nosso coração, que Ele tenha misericórdia de nós e continue falando conosco nesse tempo e nos enchendo daquilo que vem dEle, para que a gente consiga passar e sair desse momento mais fortes, mais direcionados, sabendo o nosso papel neste mundo, nesse ano de 2020, o que a gente precisa fazer, o que Deus quer de nós, o que a gente pode fazer. Eu quero pedir que vocês orem por mim também, minha garganta não está muito legal, que vocês orem por mim. Tem vários irmãos que a gente tem pedido a Deus em oração. Lembre a sua mente esses irmãos, fale diante do Senhor o nome deles, o nome de alguns familiares ou irmãos que você conhece, que precisam também de intercessão, da ajuda do Senhor, ok? Vamos orar juntos? Meu Deus, eu quero clamar ao Senhor pela sua provisão, pela sua presença. Pai, nós não somos dignos de nada, Pai, mas pedimos ao Senhor sua misericórdia. Agradecemos, porque se não fosse sua misericórdia, a gente já teria sido consumido. Muito obrigado, porque ela renova nas nossas vidas a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, a sua bondade para conosco, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem protegido a nossa casa daquilo que nos pode abater. Eu quero clamar para que o Senhor venha ao nosso encontro e supra as nossas necessidades, Pai, materiais, também as nossas necessidades espirituais da Tua presença, emocionais também, psicológicas, financeiras, tudo aquilo que a gente precisa, Pai. Nós queremos derramar nossa vida diante do Senhor, dizendo que o Senhor é o que a gente mais precisa para sobreviver. Distante do Senhor, nós não conseguimos sobreviver nem viver, Pai. A vida sem o Senhor não é vida. Então eu quero, Pai, entregar a minha vida, a vida dos meus irmãos nessa hora, diante do Teu altar, a vida de pessoas, Pai, da nossa igreja e dos nossos conhecidos que estão enfermos. Que o Senhor cure, Pai, em nome de Jesus, dê alívio das suas dores, dos sintomas, Pai. Que o Senhor ajude, Pai, também nesse processo de coronavírus, que o Senhor, Pai, reduza o tempo de internação dos pacientes hospitalizados, que haja mais cura, que haja uma alta mais cedo para essas pessoas infectadas, que muitos deles, a maioria deles, não precisem nem ir para o hospital, que já sejam tratados em casa e logo curados. Quero clamar ao Senhor Deus para que o Senhor sustente as famílias, Pai, nesse tempo de crise, que o Senhor nos dê provisão, que o Senhor nos dê a tua provisão, Pai. Que a gente também não deixe de ser fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, que a gente continue sendo fiel nesse sentido, Pai. Eu quero te pedir, Deus, para que o Senhor continue nos protegendo e também pela nossa igreja, para que o Senhor nos dê sabedoria nesse tempo, amor um pelo outro, amor pelo Senhor, união, unidade, que o Senhor, Pai, nos dê um pastor que vai substituir o pastor Joelson, que seja do seu coração, que o Senhor nos dê aquele que o Senhor já escolheu há muito tempo, que o Senhor nos revele esse nome, a comissão, Pai, dê sabedoria a cada irmão da igreja para lidar com esse momento difícil da nossa igreja, mas que a gente passe por isso juntos e confiando no Senhor e crendo que o Senhor está no controle, que o Senhor nos una. Em nome de Jesus, eu quero agradecer por Tua presença nesse culto, entregar a nossa vida ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, muito obrigado pela conexão sua aqui no canal da nossa igreja. Eu quero te lembrar que no domingo nós vamos estar juntos, de manhã às 10h30, se Deus permitir, e à noite às 19h30, se assim o Senhor permitir, tá bem? Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, e que você não se esqueça de tudo aquilo que você tem aprendido do Senhor, de acordo com a palavra dele. Coloque em prática, se esforce para colocar em prática aquilo que Deus nos ensina
ok? E ore por mim, ore pelo pastor Joelson, por nossas famílias, pelos outros líderes da igreja, e continuemos firmes juntos em oração e em comunhão também, falando uns com os outros. Deus abençoe sua vida, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e a minha vida, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.